E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, boa noite já, Alan. Isso aí, estamos no MentoCast. Podcast de gestão, assuntos aleatórios. Hoje, convidado mais que especial, Alair, aqui de Pompeia, da empresa Life, aproximando pessoas. Possivelmente, se você mandou um e-mail do interior de São Paulo, você passou na rede da Life. Pois é, se você está vendo e ouvindo, né, passou pela rede da Life esse podcast, né? Não existiria se não fosse pela Life. Muito bom. E aí, Alair, boa tarde, como que tá? Boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Falar um pouquinho sobre a nossa história, né? Pois é. A gente está aqui, né? A gente sempre gosta de falar sobre empresas, né? Entender, mas acho que o mais legal é conhecer a história das pessoas por trás delas, né? Às vezes a gente vê ali a Life, vê o logo de uma empresa, vê o símbolo, mas tem uma história de um empreendedor, tem a história de uma pessoa que teve um sonho, começou um negócio, né? Então acho que hoje a ideia é entender um pouco mais, né, Alan? Isso mesmo. De onde que veio, né? Qual foi a inspiração? Contar um pouco da sua jornada, né, empreendedora aí. Muito bom. Alair, então se apresenta pra gente e conta pra gente aí como é que você entrou pra essa área de tecnologia, né? Você tava falando do como é que era? Do Telex. Telex. Já tava conversando aqui do Telex. Videotexto, BBS. Então, temos algumas histórias. Bom, eu sou formado em física, tá? E eu estudei em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, e na época eu fiz 2 anos de estágio no INPE, no Instituto de Pesquisas Espaciais lá em São Paulo. Então já tinha lá os computadores da IBM lá, aquelas paredes enormes que eu acho que fazia menos do que faz isso aqui hoje. Os mainframes. E aí assim, eu sempre gostei dessa parte de tecnologia. Só que, assim, eu não dei segmento à física porque era muita pesquisa, muita teoria e eu sou mais prático, mais de pôr a mão na massa, mais de fazer, mais de construir, né? Muito acadêmico, a tua área meio acadêmica. A área acadêmica, eu falei, nossa, isso não vai dar certo. E, assim, uma coisa que me fascinou no INPE, assim, que eu conheci a primeira vez, eu achei fantástico, foi no observatório que o INPE deve ter ainda, lá em Atibaia, que tinha uma antena de radioastronomia de 14 metros de diâmetro, e ela era movida por 4 motores, né? 2 para vertical, 2 para horizontal, e eles eram movidos através de software, né? De sistema, ou quando o pessoal precisava dar uma mudada nela manualmente, eram aqueles botãozinhos, igual botãozinho de rádio de carro, assim, né? E eu fiquei fascinado com aquilo, como é que algo eletrônico movimenta um negócio mecânico daquele tamanho, né? Então aquilo mexeu bastante comigo. Bom, eu estava conversando aqui que eu comecei a trabalhar de menor aprendiz no Banco do Brasil lá em São Paulo. Na época, né, os bancos também eram tudo manual, né? Não tinha esse negócio de deposita o dinheiro na conta aqui agora e já está na conta em qualquer lugar do mundo. Já recebe, né? Do celular, falando, né? Você recebeu um depósito. Não, aquela época, para mandar dinheiro para alguém, tinha que fazer ordens de pagamento, né? Então, a ordem de pagamento era pelo correio, ou se você queria mais rápido que a pessoa recebesse lá no dia seguinte, era por Telex. Então, era um negócio que era pela Embratel, né? Tinham os números de Telex, coisa que até quem quiser pesquisar aí no Google, a máquina de Telex da Olivetti, você vai ver algumas lá que deve ter, tem em alguns museus por aí guardadas. Bom, depois eu vim para Pompeia, e comecei a vida aqui em Pompeia. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, nasci e me criei em São Paulo. E por que você escolheu Pompeia? Assim, tem umas coisas que acho que Deus manda a gente assim. Fala assim, vai pra lá. Eu nem sabia que Pompeia existia, nem sabia que Marília existia. E assim, meu pai tinha um posto de gasolina em São Paulo e a gente começou a ter muito problema de assalto. Na época já de 80, 83, né? A gente começou a ter muito problema de assalto. E aí aquilo desanimou. Aí meu pai vendeu o posto, eu terminei a faculdade, depois eu fiquei caçando alguma coisa para fazer em algum lugar, né? E aí um dia ele falou assim, olha aí no Estadão, né, posto de gasolina. Eu comecei a olhar posto de gasolina lá e tinha um posto na região de Marília, né? Aí me chamou aquela atenção, né? Falei, onde será que é Marília, né?
Aí eu fui procurar, não tinha Google, eu fui procurar no mapa. Mesmo, de papel lá da 4 rodas, achei Marília. Aí entrei em contato com o pessoal do anúncio e era Pompeia, né? E aí vim eu para Pompeia. E nós chegamos aqui, meu pai falou, mas você vai vir morar nesse lugar? Não tem nada, não tem ninguém. Falei, aqui mesmo. Que ano que era isso? Que ano que era isso? Isso foi em julho de 1988. Ó, temos que agradecer esse cara do anúncio. Esse cara do anúncio. Porque senão não tem. Ele é o responsável por um ganho tecnológico absurdo aqui em Pompeia. Então, aí, assim, eu comecei a trabalhar com o posto aqui, mas eu sempre ligado nessas coisas de tecnologia. Aí, em 1990, estava começando a sair os primeiros PCs, né? E até da Itautec e tal. E aí eu comprei via contrabando Paraguai, importação direta Paraguai para cá. Comprei um XT na época, que não tinha nem HD, eu nem sabia que era HD, né? Eu comprei dava o boot no DOS. No disquete, tirava, trocava o programa, fechava, agora precisava rodar de novo, você ficava trocando os disquete. Aí tinha 2 drives de disquete 5 e 1/4, que era para facilitar um pouco, né? E aí eu fui fazer um curso de programação de computador no Senac, né, em 1990, fiz o curso de programador de computador, nossa, virei programador, naquela época era DBase, né, no Clipper. E aí assim, eu comecei a mexer sempre com o computador, né? Eu tinha o posto, eu comecei a montar planilha, naquela época a planilha tinha Lotus e tinha 4, né? Nossa, A4. 4. E aí comecei a estudar, e comecei a fazer, e aí comecei a fazer de texto era o WordStar. Era o WordStar, exatamente, lá em DOS, né? Aqueles negócios tudo de comando e teclado. Super user-friendly, um negócio maravilhoso. E era interessante quando a gente ia imprimir planilha, né? Você imprimia, não tinha o visualizar a impressão. Então você imprimia, cortava metade da planilha e ficava no carro de impressão. Aí precisava reduzir, mandar imprimir de novo para ver se ela entrava no papel. Aí cada coisa, né, gente, que a gente vocês fazem a gente recordar aqui. Mas enfim, quando foi... Eu sempre fiquei pesquisando isso, começou a aparecer os modems, e a gente tinha que escolher as portas no modem, era tudo jampeado, né? O IRQ, a porta, né? O COM1, COM2, COM3, e era aquilo. E aí a gente não tinha um Google, não tinha um YouTube para pesquisar alguém que já tinha feito para ensinar para a gente como é que fazia, né? Era tudo quebrando a cabeça mesmo ali. Configurar o discador. Nossa, era um inferno. Você colocar os comandos AT e rezar para dar certo. Para dar certo. Então, aí quando começou a internet no Brasil, eu lembro, sabe, perfeitamente, assim, eu vi um anúncio, eu assinava o Estadão, aí veio num quarto de folha, bem na capa do Estadão, veio o anúncio da Embratel, né? A Embratel ainda era uma empresa do governo, e veio lá, né, que a Embratel ia começar a operar a internet no Brasil, né? Então, para se cadastrar via BBS da Embratel. Falei, olha, o que será isso, né? Eu sempre muito curioso, né? Entrei lá, me cadastrei. Aí eu recebi o kit lá de bem-vindos da Embratel, tudo veio disquete para instalação, com usuário e senha, todas aquelas coisas. Aí eu instalei, passei um domingo inteirinho, né? Eu instalei, naquela época eu tinha um IBM 486, né? Já tava bom. Aí eu instalei, aí conectava na Embratel, aí abriu uma janela do DOS, porque naquela época era o Windows 3.11 já tinha evoluído. Aparecia uma janela do DOS assim, bem-vindo à internet via Embratel, né? E não saía daquilo. E agora a gente tá conectado. Espere outra pessoa conectar pra você fazer alguma coisa com ela. Aí o que eu faço agora, né? Eu falei, caramba, né, meu? E eu fiquei quebrando a cabeça com aquilo, mas não tinha pra quem perguntar, não tinha Google pra procurar. Faço o que agora? Aí eu falei, caramba, né? Passei o dia inteiro quebrando a cabeça com aquilo, não deu jeito. Aí na segunda-feira, eu tinha feito amizade com um rapaz que trabalhava na Embratel, porque tinha tido uma primeira eleição aqui, que foi a transmissão de dados, foi por sistema eletrônico. Então o pessoal fazia apuração dos votos no papel mesmo, fazia os boletins de urna, tudo. Só que a gente começou, eu acho que foi em 94,
acho que foi na eleição de 94, que já a transmissão foi via modem para a centralizadora em São Paulo, via Embratel. E aí, na época, eu trabalhei aqui no Fórum em Pompeia, ajudando o juiz Dr. Vladimir, na época, como eu era xereta com esse negócio de computador, ele já sabia, me chamou lá para ajudar a trabalhar com isso. E aí eu lembrei desse rapaz que trabalhava na Embratel, aí eu liguei para ele, né? Falei, olha, conectei assim, daí, mas aparece esse negócio, bem-vindo à internet via Embratel, e daí, né? Ele falou assim, você tem um navegador? Eu falei, que é isso? Né? Que o Internet Explorer não vinha junto com o Windows na época e não tinha nada, né? Aí eu falei, eu tenho que ir a Bauru essa semana, eu passo aí, você me ensina como é que funciona isso, né? Aí, na época, tinha um software brasileiro que era Internet in a Box. Eram 3 disquetes de 3 1/4, já era 3 1/4, e aí que era o navegador que a gente punha e começava. Aí que eu comecei, né, a brincar um pouco, mas naquela época era muito texto, tinha pouco conteúdo nacional, era muito conteúdo americano, estrangeiro, mas eu comecei a dar umas pesquisadas. Aí, passado um tempo, um amigo falou para mim assim, Alair, o pessoal lá do Cristo Rei está procurando, tem um negócio de internet aí que mexe com o computador, estão procurando um parceiro para Pompeia, você não quer ir lá trocar uma ideia com o pessoal para ver o que é isso, né? Aí foi quando eu fui lá e aí fiz uma parceria, o Cristo Rei tinha montado o provedor em Marília, já tinha também a Art Provider lá do Alexandre Martins, e aí o pessoal me convidou para montar o provedor aqui, e aí eu montei. Aí eu comecei em fevereiro de 98, vai fazer 25 anos agora em fevereiro, né, que eu comecei a empresa, com 10 linhas telefônicas, né, 10 modems lá, e um link de 64K analógico para Marília pela Telesp. E aí era daqueles links analógicos que você, às vezes, você ia ao banco e falava que o sistema estava fora do ar, né? Porque era só o tempo ficar nublado, que a frequência de onda não passava, daqueles rádios não passava, e aí caiu o sinal de link daqui para Marília. E, bom, mas aí eu comecei com as 10 linhas e assim eu comecei a Life, né? Em fevereiro de 98. Pô, legal, e sozinho. Sozinho. Era eu S.A. Era eu S.A. Fantástico. Isso que é legal, né, do empreendedor, né? Ele vai pegando as oportunidades. Ó, físico, veio para cá para comprar um posto de gasolina, fez amizade com o rapaz da Embratel, trabalhando na primeira transmissão das eleições. E virou provedor. E aí assim, aí era um negócio que começou, né, devagar, aí a gente ia oferecer, eu ia oferecer, né, fui instalar o discador e muitas coisas na casa de muita gente aqui em Pompeia. Nossa, inclusive esses dias eu encontrei com o Ivo Bosch aqui, ele falou assim, você lembra que você foi instalar lá em casa quando eu contratei internet via rádio? E queimou meu computador, eu falei, lembro, eu conto essa história. Isso as pessoas esquecem, né? Eu falei, eu lembro dessa história, eu conto para todo mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar com o rádio, as plaquinhas de rádio, era uma placa que ia dentro, e você espetava na placa dentro, né? Aí eu abri o computador dele, coloquei a placa lá dentro, quando eu fui ligar, quem disse que ligava, né? Não ligou mais, né? Não ligou nada mais. Não ligou mais nada. Aí eu tive queimou tudo. Aí eu tive que comprar outra placa e instalar para ele e colocar para ele. Mas eu ia oferecer internet para as pessoas falavam assim, mas para que serve isso? Né? O que eu vou fazer com isso? Era muito interessante. Mas aí, assim, começou os bate-papos, os chats via Mirk, e aí a meninada mais nova que começou a estimular as crianças, né, como sempre, que começava a estimular, e começou esse negócio de bate-papo. Aí na época também começou o Messenger, o pessoal bater papo no Messenger. Começou o ICQ, né? ICQ, aí e aí isso aí começou essa dinâmica, né, de uso, e assim, eu ia instalar e eu ensinava para as pessoas como mandar e-mail, né, como fazer, que tinha o e-mail, algumas coisas poucas que tinha. E aí depois, logo um tempo depois, assim, aí no mesmo ano de 98, a gente fez uma parceria com o UOL. Quando o UOL começou a fazer parcerias para divulgar mais,
E aí o Cristo Rei fechou e eu fechei também a parceria com o UOL. E aí a gente começou a trabalhar para o UOL. Era praticamente uma franquia, quase uma franquia. A gente cuidava da parte técnica e eles, da outra parte, eles me pagavam. Então, né, quando chegava lá em casa o folhetinho do Internet do Universo Online, para você acessar a internet acessava por vocês aqui. Eu acessava pela gente aqui. Que legal. A gente que instalava o disquete, então, o discador vocês do começaram UOL. com o provedor, chegaram até a BBS Eu não cheguei até a BBS, foi direto para a internet. Direto para a internet, aí já foi para o HTTP. Já foi para HTTP. Aí o acesso, né, o provedor de conteúdo aí era o UOL. Era o UOL. E aí, e-mail, essas coisas. Isso, aí depois começou... Aí logo depois, acho que foi mais ou menos no ano 2000, na virada, começou a internet grátis. Teve aquele boom, né? Aí começou a internet grátis, 2000. Aí eu falei, caramba, e começou a internet grátis para lá, internet grátis para cá. Comecei a falar, caramba, agora o meu negócio vai acabar, né? Porque tem internet grátis. Como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Como não existe almoço grátis, né? Não ia ter internet grátis também. O pessoal, na realidade, era daquela que o pessoal se alimentava pelo o pulso telefônico, né? E quanto mais tempo a pessoa ficava conectada, mais ela pagava na conta telefônica. E aí as empresas começaram a fazer negociações com a Telesp para ter um cashback, vamos dizer assim, desse dinheiro que as pessoas tinham. Então eles davam a internet, mas recebiam da conta o dado, né? da conta telefônica. Então, era assim que eles remuneravam, pelo pulso mesmo. Então, era pelo pulso. Então uma porcentagem, o cara virou, olha que legal, você já virava sócio da Telefônica. Só que aí as companhias telefônicas começaram a ver o seguinte, para que a gente precisa do provedor para fornecer a internet, né? Quando começou a ter o Speed, aí foi quando eles começaram a história, falaram assim, não, contrata a gente aqui que você ganha a internet grátis, né? Mas assim, a internet era grátis, mas você pagava a conta do Speed lá por trás. E aí eu falei, caramba, né? Isso começou em São Paulo, e sempre tudo que começava em São Paulo, daqui a pouco tempo chega aqui, né? E aí que eu comecei a correr atrás, e aí que eu comecei a trabalhar com rádio, né? Eu comecei... E assim, esse negócio do rádio foi muito interessante lá atrás, porque os primeiros equipamentos de rádio foram feitos para fazer redes internas. Eu tive nos Estados Unidos e assim, tinham primeiros cartão PCMC que você colocava no notebook, que era para fazer rede interna. E os aparelhos eram aparelhos para fazer rede interna. Aí os brasileiros, como são muito engenhosos, né, a gente começou a ver de fazer esse negócio externo, né? Vamos começar a colocar para fora. E aí foi um grande aprendizado, né? Porque a gente também não sabia como é que funcionava tanta coisa. Aí você punha amplificador para aumentar o sinal para chegar mais longe, mas aí ele poluía mais o espectro, né? Era uma festa. Mas aí os equipamentos, as empresas foram mudando, né? Depois, quando lançaram um aparelhinho de rádio externo, aí era uma maravilha, né? Então, o aparelhinho externo, você ligava com ele com um cabinho de LAN. Nossa, aquele problema de queimar o computador do Ivo Bosch, não tive mais, né? Então, nessa época, vocês sobreviveram levando internet onde, né, via rádio, onde o acesso era mais longe, mais complicado, onde não chegava. O principal é a velocidade. Era a velocidade, porque aí a gente saiu do modem de 56K para oferecer 150K, né? 150, 300, 200. Aí a gente começou a aumentar as velocidades. E à medida que os equipamentos e assim, as tecnologias foram melhorando, a gente começou a oferecer uma tecnologia maior. Só que aí assim, né? Inclusive, eu acho que foi por volta de 2015, 2016, a Motorola lançou um sistema de rádio que era o Canopy. Era um rádio muito bom, só que ele era limitado, não é assim... ele tinha uma limitação, porque tudo tem uma limitação, não? E ele, então, numas condições ideais, ele tinha... eram rádios para fazer um 360 graus, eram 6 rádios de 60 graus,
E aí cada um tinha uma capacidade para atender um certo número de assinantes. Só que o custo disso para implantar isso em uma condição ideal ia sair assim muito caro. E eu comecei a fazer uma conta porque cada rádio desse dava 15 mega. Eu pensei, mas 15 mega para dividir para 256 usuários numa condição perfeita, esse negócio não vai funcionar, né? Eu tinha 2 rapazes que trabalhavam comigo na área técnica, eles foram assistir a demonstração na Motorola lá ali em Jaguariúna, né? Perto de Campinas, e eles voltaram fascinados, né? O rádio era muito bom pelo que eles propunham, mas era uma limitação que eu comecei a ver que assim, não ia durar nada, aquela tecnologia ia acabar, né? Que foi, né? Que morreu. Então, assim, eu ainda comecei a comprar alguns equipamentos daqueles, mas as pessoas que queriam, eu vendi o equipamento, né? Eu não bancava, porque assim, na época eu acho que eram uns $1.000 cada equipamento, né? Era muito caro para instalar, e eu falei assim, eu vou gastar dinheiro com isso, daqui a pouco não vai virar nada, né? E aí eu comecei a pesquisar a parte de fazer rede cabeada. E aí foi quando o Oswaldo, que é um dos meus sócios hoje, o Oswaldo Zanguetin, eu tinha já amizade com ele é quase vizinho ali do posto. Até aí você estava sozinho? Até aí eu estava sozinho. Ele trabalhava na TV a cabo em Marília, na TVC Oeste Paulista, né? E aí a gente sempre trocava umas ideias. Ele que tirou a licença para a gente operar via rádio em 2003, saiu a licença, saiu em janeiro de 2004, se não me falha a memória, saiu a licença em janeiro de 2004. Ele que fez todo o projeto na Anatel, tudo para mim, né? E a gente sempre trocava uma ideia. Aí teve um dia que ele falou assim, Alair, eu vou ficar desempregado, né? A TVC está no processo de venda para a NET, né? E eu vou ficar desempregado, você não quer um sócio? Não? Aí a gente conversou, nós acertamos e ele veio trabalhar comigo, né, em 2008, final de 2007, já no meio do ano de 2007, ele veio trabalhar comigo. Aí foi quando ele começou a fazer o projeto para cabear a cidade de Pompeia. Só que aí, assim, dependia de investimento. Você cabear já com fibra ótica ou com... Então, a gente fez a gente fez o backbone em fibra, né? Passamos uma fibra fazendo todo um anel em Pompeia, em fibra, só que aí fazendo as derivações tudo em switches, né? E par trançado para ir para dentro de casa. Eu lembro dessa época, já tinha entrava o RJ45 até tudo. Acho que a primeira internet aqui em casa foi assim. Mas logo depois já veio a fibra. Então, aí funcionava que era uma beleza. Enquanto não chovia, não tinha raio, né? Na hora que chovia e caía raio, aí aqui assim, queimava os switches todos, né? Porque eram switches assim, internos, para se usar interna, porque a gente não tinha dinheiro para fazer uma rede daquela. E até peguei financiamento no Banco do Brasil, Proger, né? E para montar aquela rede. Aí depois, aos poucos, né, a gente começou a migrar. Aí depois, em 2009, aí o outro sócio que eu tenho hoje, que é o Luiz Eduardo Dias, o Luiz Eduardo, ele era um dos sócios também da TV a cabo de Marília. Então, o Oswaldo falou para mim assim, o Luiz está me procurando aqui, a gente está conversando, ele está querendo investir nesse negócio e está procurando empresa, tá? Eu acho que o melhor negócio é ele investir aqui na Life, né? Para ele e para nós. E aí foi quando o Luiz veio. E aí o Oswaldo começou a pesquisar de fazer rede de fibra de ponta a ponta. Só que na época ainda... eu acho que estava começando o GEPON e era muito caro e estava começando. Aí ele conseguiu contato com um chinês lá em Shenzhen, né, pela internet, e a gente foi até lá e a gente encomendou, né? A gente sempre foi muito fuçado, doido. Né? Aí nós acertamos com o chinês lá, compramos uns switches óticos, se eu não me engano, eram de 24 portas. E estavam funcionando até pouco tempo atrás, eles estavam funcionando ainda uma parte de Marília e Garça. Até o ano passado, acho que ainda funcionaram vários. E aí a gente colocou nos armários, né, em Garça, e foi quando a gente cabeou a Garça inteirinha.
De fibra. De fibra. Aí era fibra de ponta a ponta. E aí, nesses armários, nos postes, então saía numa porta daquela do switch, ele ia para dentro de casa, e na casa a gente colocava um conversor de mídia. E já saiu o RJ para dentro. Que é a arquitetura que tem hoje, bem parecida. É bem parecida com a arquitetura que tem hoje, só os equipamentos de som mais eram diferentes. diferentes. Hoje o roteador já recebe fibra direto. Isso. E, nossa, aquilo foi assim, ó, espetacular, né? Em relação ao que a gente tinha em Pompeia, foi né, uma evolução muito grande. Aí a gente fez alguns upgrades aqui em Pompeia, foi mudando, só que aí quando a gente começou a preparar, a gente já começou a fazer um upgrade aqui em Pompeia já para a rede de EPON, né? A gente começou a passar para EPON já aqui, né? E assim, ó, foram muitos desafios. Aí em 2011, né, o Oswaldo falou para mim, Alair, vamos começar, vamos tirar a licença de telefonia fixa, né, porque o governo mudou, foi quando liberou que tinha as espelhinhos, que aí não deu muito certo, e aí a gente pegou e fomos tirar a licença, tiramos a licença de telefonia fixa, né? Então era interessante, eu ia oferecer telefone, o pessoal falando, telefone, mas de quem? Você está vendendo da Vivo ou da Embratel? Ah, não, da Life. Ah, como assim? A Life tem telefone? Tem, a Life agora tem telefone, né? E aí então era muito curioso. Às vezes eu ficava pensando assim, puxa, mas como é que a gente vai conseguir concorrer com Vivo e Embratel, né? Mas assim, ó, já era VoIP. Já era voz sobre IP, mas assim, não era aquele VoIP, porque uma época saiu aquele VoIP que o pessoal vendia, mas que aí começava a picotar na rede, porque não era um negócio dedicado para isso. A gente já fez bonitinho mesmo, como telefonia fixa rodando em cima da internet, voz sobre IP. E assim, também tivemos problema com equipamento, também tivemos, sabe, porque os equipamentos para homologar, até para ver se funcionar, no começo, sempre o começo, até as coisas fazer funcionar, né? E eu costumo brincar que nem as indústrias automóveis, faz o carro correndo, lança, depois começa a fazer o recall, né? Recall daqui, recall dali. E foi isso. E aí a gente começou a operar com a telefonia fixa. E assim, a gente começou a crescer muito. E a telefonia fixa, apesar de hoje a gente usar muito celular, mas para as empresas, a telefonia fixa ainda faz muita diferença, né? As empresas ainda utilizam muito telefonia. E com o passar do tempo, agora, alguns anos para cá, o pessoal nosso interno mesmo desenvolveu um PBX virtual. Então a gente começou a trabalhar com PBX virtual. Depois agora a gente já fez uma parceria com uma outra empresa com PBX virtual. Depois quando começou a pandemia, então aí isso deslanchou bem, porque como todo mundo teve que trabalhar em casa e as empresas em casa, então como é que você fazia para ter um ramal da empresa em casa, né? Tocava o telefone da empresa e quem que atendia, né? Então, nós mesmos lá na Life, assim, a gente mandou mais de 100 funcionários para casa, assim, numa semana, porque todo mundo tinha internet nossa, tinha softphone. Para um cliente, internamente, você ficava o ramal e caía na casa da pessoa. Já caía direto, né? E assim, a gente fazia tem o controle de quem está mais tempo sem atender a ligação, né? Tem todo a gente tem todo lá um dash de verificar quem atendeu mais ligação, tempo médio de ligação perdida, todas essas coisas. Então, isso fez um diferencial grande. E a gente tem uma grande estrutura de telefonia fixa hoje em toda a região. Bom, todo o sistema de telefonia do HC em Marília é nosso, né? As linhas do HC. Como que foi essa expansão? Porque eu já vi Life num monte de lugar longe daqui de Pompeia. Então, assim, nós temos várias cidades que a gente atende, e depois a gente fez uma parceria com uma empresa de Lençóis Paulista para a gente vender a parte de telefonia nossa na rede deles e da TV nossa também na rede deles. A gente até chegou a desenvolver um projeto que a gente ia vender TV em outras redes com outros parceiros, mas aí depois a gente acabou abandonando, que a gente começou a ver que não ia ser viável. Mas, assim, tem várias, Botucatu, Jaú,
né? Tem telefone e TV nossa nessas... Entendi. Tem muitas cidades. Eu já não sei nem te dizer quantas cidades a gente já tem Então, no telefonia fundo, nossa. você separou, né? Que você tem um negócio São vários de infra negócios. Isso. e você tem um negócio que é puramente serviço digital. Isso, E a aí gente- a escalabilidade não Isso. depende de localização, né? Exato. Muito legal. E agora eu vou fazer uma pergunta: como que a gente faz para atrair talento para o interior? Porque eu sei que você tem um foco de desenvolver. A gente brinca aqui, né? Com o nosso lema aqui, assim, santo de casa faz milagre sim. Entendeu? Mas muitas vezes a gente vê a empresa vem grande, não, vou trazer um cara lá de São Paulo, vou trazer não sei o quê. E as empresas daqui, eu vejo as empresas que se dão bem, são empresas que formam os talentos internos. Eu queria entender essa sua visão aí de treinamento, de formar gente. Isso é muito interessante, né? Como a gente estava conversando aqui agora há pouco nos bastidores, primeiro caso, assim, eu sempre procurei pegar muito o pessoal jovem, né? O pessoal que está começando. A maior parte, a gente tem uma grande parte de funcionários que a Life é o primeiro emprego, né? Foi o primeiro emprego. E assim, é o pessoal que tenha primeiro comportamento, né? Para saber se comportar com os clientes, com os amigos, com os colegas de trabalho, com o fornecedor, né? Porque a pessoa tem que ter assim, um comportamento básico de educação, né? Que é de berço. Aí o segundo é ter vontade de aprender, né? Ter vontade de estudar, porque se não tiver vontade não adianta, né? Então, às vezes, assim, a pessoa pode ter um grande conhecimento, mas não ter comportamento, né? E aí complica. Então, assim, esses eram os pontos chaves para começar a escolher. Então, eu ia até conversar, às vezes, com o diretor aqui do CN, né? Procurar os meninos novos lá. Então, era isso, né? Assim, você tem aí quais são os meninos que são bons de comportamento e que têm vontade de estudar, que estudam, né? Que querem aprender, né? Porque tem aqueles que não querem aprender nada. Então aí a gente foi selecionando e foi investindo muito nisso, né? Em pessoas. Assim, hoje, assim, os 4 principais gerentes nossos começaram a trabalhar comigo com 17, 18 anos. Então, a Aline Borges, que está nessa área de pesquisa e desenvolvimento, o Edmar, que está na parte de TI da base da rede, de construção da rede, o Rafael Machado, que ele é da área comercial, está na área comercial, também começou a trabalhar com 18 anos comigo, a Jusilane, que está na contabilidade e controladoria, ela também começou a trabalhar comigo. Ela começou a trabalhar comigo de babá em casa dos meus meninos, né? Aí depois eu trouxe ela e comecei a incentivar ela a fazer contabilidade, né? E fui incentivando, ela foi fazer contabilidade, é um curso técnico no Senac, depois ela fez Ciências Contábeis em Tupã, aí depois ela fez já 2 pós na FGV, né? E aí assim, quando eu vejo que o pessoal assim tem vontade, a gente vai dando corda, vai ajudando, vai incentivando, vai ajudando na formação, né? E vai indo. E aí uma vez uma pessoa, um consultor, falou para mim que ele perguntou para mim assim, ele fez um treinamento com o pessoal quando eu acho que eu tinha uns 15 funcionários. Ele falou para mim assim, você sabe por que os seus funcionários, você paga pouco, eles trabalham bastante e não desistem de você. Deixa eu aprender essa tática. Momento atenção, hein? Momento atenção. Vamos aprender essa tática. Funcionários, parem de ouvir agora, vão tomar um café, voltem depois, né? Pula essa parte, vai. Fica só os empresários aí, vamos aprender. Não, né? Ele falou assim, é que você consegue fazer com que os seus funcionários vivam o seu sonho com você, né? Então você tem uma habilidade de trazer eles para sonhar, para viver o seu sonho, de ver onde você quer chegar, e você consegue, eles vibram, né, com você, e você consegue levar eles a sonhar junto com você para atingir esse sonho. Essa é uma boa frase, hein? É fácil os funcionários sonharem com você. Com você, o seu sonho, viver o seu sonho, né? Chegar a atingir o seu sonho. E isso, assim, o pessoal é o mais importante de tudo, né? E a gente
tudo que são, tudo que a empresa né? Como dizia o Sou Nishimura, né? Ninguém cresce sozinho. É realmente um trabalho de todo esse pessoal, toda essa galera que ficou, sabe, horas sem dormir junto comigo, que tá lá, quando cai a rede, essa noite mesmo que eu estava comentando aqui, o pessoal fez uma atualização de sistema, então vararam a noite inteira, porque é a noite que tem menos gente usando, né, que dá para parar um pouco, que dá para fazer isso. Então, é o pessoal, é graças a esse pessoal que a gente chegou onde a gente chegou. Fantástico, legal, então o santo de casa faz milagre. Faz milagre, já é a prova disso. Muito bom. E Alair, você está contando essa história fantástica, né? E comenta um pouquinho como que foi os desafios tecnológicos, né? Porque você já falou que era difícil vender, mas também deve ser difícil dar suporte, sempre tem empresa de fora querendo buscar território. Como que é esse mundo competitivo que você está derrubando aí, está sempre indo para frente, que agora tem Netflix, vocês têm os box lá, né? Você passou por TV digital, você fez um monte de coisa, né? Conta um pouquinho esses avanços da tecnologia, né? Muito rápido, né? A evolução tecnológica é muito rápida. E assim, a gente tem que estar correndo sempre, né? E procurando acompanhar o mercado. Há um tempo atrás, acho que há uns 4 anos atrás, um senhor falou para mim assim, nossa, eu achava que o futuro da internet ia ser via rádio, né? E você não investiu no rádio, foi para fibra, e você um cara de sorte, né? Eu falei, olha, não é bem de sorte, né? É que a gente pesquisa, viaja, tá ligado, participa de seminários, congressos, né, das associações, participa das associações de empresas de internet e de associação comercial. Assim, eu sempre fui muito ligado com associações. E a gente tem que estar sempre muito antenado. Então, é um desafio constante. E a equipe é um desafio para a própria equipe, mas eu acho que esse mercado é o mercado para quem gosta de desafios mesmo, lá não fica aquele negócio da mesmíssima a vida inteira, né? Então, assim, todo dia tem coisa nova, tem equipamento novo, sai versões novas, sai atualizações novas. E assim, a gente apanha muito para estudar, né? Que tem que estudar constantemente, e coisas novas. E às vezes é umas coisas que assim, até você conseguir identificar o problema, né? A gente teve uns problemas esses dias ali na Santa Casa, toda a rede da Santa Casa a gente fez em doação para a Santa Casa, e todo o RP da Santa Casa está nos nossos servidores lá em Marília, e todo o sistema de telefonia, câmeras e tudo está tudo nosso. E aí começou a dar problema. De vez em quando começou a dar problema, o sistema caía, né? E os meninos começaram a procurar, né? Trocaram as SFP das pontas do switch ótico, pensando que podia ser do switch, porque era só numa área do hospital, não era no todo hospital, hein? Que caramba, né? Aí trocaram o switch e mesmo assim o problema continuava. Aí, de repente, deu um clique que caiu todos de uma vez, né? Aí eu perguntei pro pessoal na Santa Casa, teve alguma variação de energia? Caiu a energia aqui e voltou muito rápido, não deu tempo nem do gerador ligar. Aí eu falei para Edmar, caiu a energia. Ele falou assim, então são os no-break. Né? Então são os no-break, né? Ele falou, as baterias dos no-break, né? Já faz tempo que tá lá, precisa trocar as baterias dos no-break. Bingo, né? Foi lá, trocou os no-break, as baterias para resolver o problema. Super tranquilo, né? Então, assim, essa parte da tecnologia é algo, sabe, para você pegar quando detalhe o que vai ser. Então, assim, depende sempre de muito estudo, né? Da moçada que trabalha com a gente, tá ligada e quebrando a cabeça, fervendo os miolos, porque não tem jeito. E não é só... E junto com o avanço de tecnologia, vem uma mudança de hábito de consumo também, né? Sim. Então, por exemplo, TV.
né? Mudou completamente. Hoje é o mundo dos streamings, né? Então, assim, muda a tecnologia, mas muda o hábito. E aí, imagina aqui, né? Você investe em algo que pouco tempo pode ficar obsoleto, né? Então, tomar uma decisão de ir para um caminho ou outro errado, você pode se lascar numa dessas, né? Você me falou isso aí quando a gente tava para começar a TV, né? O Oswaldo, ele, né, nasceu praticamente com a TV a cabo, só que era no sistema HFC, né? Que a NET usa em Marília até hoje. E aí a gente ficou naquela dúvida, né? Nós vamos pro tradicional HFC ou vamos pro IPTV, né? E aí, assim, estudando, pesquisando, conversando, e até dessa vez que nós fomos lá em Shenzhen, em 2010, se eu não me engano, numa reunião com o pessoal numa fábrica lá, que eles faziam todos os decodificadores para a Embratel, já na época para Claro, né? Os decodificadores, e aí conversando com o pessoal, e aí eu fiz essa pergunta, né? Se fosse para começar agora algo novo, né? Uma cidade do novo, você começa com HFC ou IPTV? Eles, sem a menor dúvida, começa com IPTV. Aí depois eu visitei uma empresa em Portugal, porque nós começamos a TV em 2014. Eu visitei uma empresa em Portugal em 2013, que ela já tinha IPTV há 10 anos. Eles tinham começado com IPTV em 2003, né? E também tinham tido muitos problemas, né? Trocamos umas ideias aí e falamos, mas sem dúvida nenhuma, IPTV direto, né? E aí a gente ia para algumas reuniões de discussão aqui no Brasil, o pessoal falava, não, mas lá nos Estados Unidos é tudo HFC. Mas os Estados Unidos tem uma rede faz 100 anos, né? Eles vão pegar aquilo e jogar fora agora. Né? Tem um legado, né? Tem um legado. Diferente de quem começa do zero. E aí a gente começou já com IPTV. E aí você me perguntou também, né, como a gente se mantém com a concorrência, né? E assim, o principal diferencial nosso hoje é a questão do atendimento mesmo, né? A gente estar próximo do cliente, está fácil para resolver o cliente, resolver os problemas, e a gente tem que ser ágil, né? Assim, ser ágil é que nem as metodologias ágeis aí que vocês falam, a gente tem que ser rápido. Não é bom falar, porque às vezes o pessoal acha que é um negócio, é uma modinha. Dá para não ser ágil nesse mundo? Não, assim, porque todos nós somos muito exigentes, né? Fica você sem internet agora, né? 5 minutos o pessoal fica bravo, né? Assim, sem TV, aí vai ter a Copa agora. Né? Então, ontem, né, eu estava assistindo o jogo, a corrida, né? Fiquei assistindo a corrida, até eu fiquei pensando, né? Ficou bonitinho, né? Assistir a televisão lá certinho, não parou nada. Mas já pensou, no meio da Copa do Mundo agora, no meio do jogo, para a TV, né? Falei, pelo amor de Deus. E quem é que hoje, né? Se você para a sua internet numa sexta-feira à noite e você liga lá, você não quer saber, você quer internet no máximo amanhã cedo, no sábado de manhã funcionando. Mas aqui agora eu vou falar um negócio, né? De cidade pequena, desafio. Porque, por exemplo, você tem uma operadora grande, dá um problema, você xinga, mas você fala no 0800. Aqui o pessoal te conhece, ela aí. Como que é cair a internet em Pompeia? Então, mas assim, esse é o grande diferencial da live, porque assim, o pessoal tem... Você sabe onde você mora, bati lá, tô sem internet. Hoje, você sabe que hoje assim já é pouco, mas o pessoal me liga, mas o pessoal tem o telefone dos técnicos já direto. Eu tenho Edmar, a Aline, mais uma Renca. Até chega no Alair só se acabar o mundo para chegar em mim. 0800 é o último, né? Se não chegar... Então, mas eu começo no WhatsApp, depois eu vou pro canal de suporte. Então, mas isso era uma coisa. Quando eu comecei a empresa lá na linha de escada, que os telefones ainda eram a Telesp antiga, né, que era do governo, eu tinha o telefone dos técnicos da Telesp de Marília. Então, quando tinha algum problema, eu ligava direto para eles, não tinha 0800. Eu ligava lá dentro, eles me atendiam, falavam, não, já resolvemos, já resolvi, entendeu? Então, esse acho que assim é a diferença, e as grandes empresas, eu acho que assim, erraram e falharam nisso, né? Porque é difícil a coisa mais difícil é você realmente atender, que se fala da última milha, né? O relacionamento com o cliente. Então, precisa ter esse relacionamento próximo para você entender. E outra, o nosso país,
ele é muito diferente de regiões para regiões, e cada região tem uma característica diferente. Você pega, de repente, aqui Pompeia de um jeito, a cultura das pessoas aqui são uma, você chega em Araçatuba já é diferente, você chega, sabe, em Adamantina é diferente, você vai para São Paulo é diferente. Então, assim, o nosso sempre a gente trabalhou muito de atender, de ouvir o cliente, atender o cliente ali, sabe, resolver problema rápido e para não ter maiores transtornos. E essa é a nossa grande diferença em relação às grandes empresas que demoram. A gente sabe que demora. O pessoal, em Marília aconteceu uma coisa interessante. Quando a Vivo veio para Marília com o Vivo Fibra, né, fizeram um barulho grande, tudo, e começaram a vender para muita gente. E a gente começou a perder alguns clientes, né? E depois a gente começou a receber tudo de volta, né? E teve um caso que ficou muito assim marcado, que era um escritório que tinha, de uma administradora de condomínio, que tinha 4 linhas telefônicas. E aí então os telefones eram com a gente, né? Então aí eles acertaram com a Vivo para portar para a Vivo. Então o que a Vivo fez, né? A Vivo fez a portabilidade antes de instalar a linha física lá. E aí o que aconteceu? O pessoal ficou sem telefone. Ficou sem telefone, o pessoal ficou desesperado. E aí eles ficaram desesperados, brigando com a Vivo, e aí eles pediram então para cancelar tudo. Quando eles pediram para cancelar, a Vivo cancelou os números deles. Aí eles perderam os 4 números que eles tinham divulgado, isso para todo mundo já conhecia. E aí eles vieram desesperados para a gente para ver como é que fazia. Aí contrataram a gente de volta, só que aí a gente teve que dar números novos para eles, e aí eles tiveram que informar toda a base pessoal deles nova de novo. Teve outros casos que as pessoas ligaram para a gente antes de cancelar e a gente portou de volta, né? E aí a gente fez essa portabilidade de volta. Então, assim, temos problemas? Temos, sabe? Mas a gente, nesse relacionamento mais próximo, a gente consegue resolver muito mais fácil do que com as grandes operadoras. Você trata como... Tem problema, todo mundo tem, mas trata o cliente como gente, né? Porque tem muitas operadoras aí que você é tratado como um número, né? Bota um robô pra te atender aí e acabou, né? E fica complicado, né? Eu tenho uma briga eterna com a telefônica. Não, verdade. Em 2010 eu tinha lan house, eu tinha 5 lan houses. Vocês não tinham cabeamento lá, nada ainda nessa época, eu acredito que não. Aí eu tinha Flash TV e depois migrei os telefones eram Vivo, tinha Flash TV, eu vendia voz sobre IP também, lá tinha umas cabines telefônicas, pessoal. E chegou uma época que a Vivo foi fazer uma reforma no centro e eles cancelaram todos os pontos de speed que eu tinha. Porque eles falaram, não, a gente não vai mais atender com speed essa região, mas sim, 10 dias, assim. Todo um negócio montado em cima disso. Eu não tinha pra onde correr. Aí o pessoal da Flash TV foram lá, quebraram o meu galho, porque na rua não era cabeado, eles cabearam a rua e para poder me atender lá. Então aí eu migrei, falei, nunca mais eu assinei nada da Vivo. Eu não tenho na minha casa, eu não pago nem um boleto da Vivo, nada. E já faz quase 20 anos. E vou continuar assim. Não tenho. O meu celular hoje é Vivo, mas é porque é a empresa que... Não, mas... Então, mas você vai poder mudar pra live. Olha como é esse gancho que eu ia puxar. Isso é uma novidade aqui. Quero conhecer essas novidades. Então, vamos lá. Como que eu vou migrar? Novidade é essa, né? Nós estamos em fase de lançamento agora do sistema de celular da Life, né? Então, Life agora é celular também. Então peraí, deixa eu ver. Quantos play já são? TV? Antes era o quádruplo play, é isso? Já tá no quinto? A gente tem um produto que a gente tem vendido bastante também, é o sistema de câmeras, né? Uhum. É um produto também que a gente vende bastante, tem tido uma boa aceitação, porque a gente faz um sistema de assinatura e aí não precisa a pessoa ter um DVR em casa, ela pode pôr só uma câmera, pode pôr 2, pode pôr 4,
né? Pode quantas câmeras ela quiser, todas as câmeras IP, e as imagens ficam gravadas nos nossos servidores, né, no nosso data center. Então não tem aquele perigo também que às vezes o pessoal entra para roubar e já vai direto no DVR, rouba o DVR junto também, né, para não ter problema de guardar as imagens. Então é um produto que a gente tem vendido bastante também, né? E a gente... Esse produto a gente já vinha assim, há muito tempo trabalhando nele, com uma licitação que nós ganhamos nas prefeituras, tanto de Marília quanto Garça. Isso aí a gente melhorou muito o nosso produto, né? Porque hoje, por exemplo, as prefeituras têm sérios problemas com o roubo, né? Os noias que entram nos postos de saúde, nas escolas, nas repartições final de semana, para roubar um bujão de gás, para roubar um computador, para roubar tablet. E aí a gente colocou na prefeitura de Marília todos os prédios da prefeitura, tem um sistema de alarme nosso gerenciado, monitorado com um sistema de câmeras. Então a prefeitura fez uma parceria com a PM, então quando dispara um alarme, tem o pessoal da PM que tem uma sala de monitoramento, que as câmeras do local aparecem para os policiais e eles acionam por rádio a viatura que está mais próxima para ir lá. E aí com isso, assim, eles acabaram com os problemas que eles tinham com isso, né? E aí a gente desenvolveu esse produto para as pessoas físicas e para empresas também, mas para essa parte de monitoramento, para ser algo fácil. Porque assim, porque hoje assim, a gente começou a identificar e fazer uma pesquisa que muitas pessoas que tinham câmera em casa, aí quando dá problema no DVR, dá problema numa câmera, você vai atrás do cara, você não consegue, o cara fala assim. Ou pega aquelas chinesas, que é um app estranho pra você acessar. E aí, às vezes, assim, a manutenção que é difícil. Então, a gente faz um sistema de aluguel, a pessoa paga um valor que, assim, é muito acessível, e aí a gente dá todo o suporte, faz a manutenção, e aí você tem as câmeras no celular. Entendi. Aí o modelo de negócio é por câmera. É por câmera. Na minha casa eu tenho 8 câmeras lá. Hardware as a service total, né? Quer dizer, você contrata serviço, você não compra câmera. Não. Você contrata serviço de vigilante. E vocês fazem... boa. E aí você pode voltar aqui a câmera, né? Você tem a autonomia para voltar, para baixar, tem o software no computador para você, via web, baixar gravação dos últimos dias. Então... Legal. Bem interessante. E para pessoa física não aparece lá na polícia a hora que dá o problema. Isso seria um diferencial. Então, é assim, tem um bairro ali em Marília, no Aquários, os moradores lá se reuniram e eles estão fazendo um sistema de vigilância compartilhada, comunitária. E a ideia é depois eles ver de fazer uma parceria com a PM, a prefeitura, para ver se integra isso. Jogar lá para dentro. Porque liberar, né? Olha, eu libero as câmeras das ruas. A interna é minha, mas essas aqui eu libero para... Isso, eles estão liberando, a gente está instalando, está fazendo, mas a ideia é todas as câmeras de rua liberar para todos os moradores, eles mesmos vigiarem, né, as ruas deles lá. É um projeto bem interessante. Que legal, isso, muito bom. Fantástico, hein? E aí vamos para o celular, né? Então Life agora é celular. Aliás, eu já estou vendo aqui que a gente traz, mas pensa, será que vai patrocinar? Mas eu acho que eu que vou contratar um monte de serviço agora. A gente está começando com os chips de celular, fazendo portabilidade. A gente vai usar a infraestrutura da TIM, né, um sistema que a própria Anatel liberou do MVNO, né, as operadoras de serviços virtuais, mas é tudo com a Life, né, o pagamento de boleto, aparece aqui no celular Life, você vai tratar, tá aparecendo. Tô vendo lá, legal, ó. Que da hora. Legal. Então é tudo com a gente, e toda a parte de negociação, cobrança, tudo com a gente. E vocês estão estudando alguma coisa para aumentar o sinal? Em casa lá eu tenho Life, então tem algum jeito do celular sair pelo meu roteador, por causa da cobertura? Eu acho que isso ainda não, mas eu acho que com o 5G agora, né, com a implantação do 5G, isso deve melhorar bastante. Legal.
Tem alguma promoção para os clientes iniciais aí? O cara Tem, nós estamos... Os primeiros temos uns planos de lançamento aí Legal. que essa semana estão saindo. Opa, avisa a gente aí. Depois a gente coloca um link lá na descrição. Exato. Tiago, a gente tem que fazer uma outra propaganda. Que o Lair vai ajudar a gente, a questão da FATEC, vestibular aberto. É verdade, vestibular. Estamos com os 2 cursos, Mecanização e Agricultura de Precisão e Big Data no Agronegócio. Perfeito. Ian, qual que é a data do vestibular? Ajuda a gente. Ele vai pesquisar lá agora. no Google. Alair, quantos funcionários tem lá? Quantos colaboradores que vieram da FATEC? Acho que você não sabe, não vai lembrar de cabeça. De cabeça não, mas a gente deve ter uns 5 ou 6 lá. Acho que é por aí. A Aline citou uns nomes aqui. Tinha o Gabriel Henke, que passou por lá, o Guizard, acho que tá lá. Vários passaram e foram embora. Vários foram embora. Não, para IBM, para fantástico. Boticário. Porque tem que falar, né? Dificuldade de atração, mas é um curso Não, que tem formado gente muito boa. Eu até brinquei com o Tsen há pouco tempo atrás, na última formatura, que é Big Data não para o agronegócio, é para qualquer negócio, né? Porque, inclusive, assim, a gente tem lá na Santa Casa também, tem um menino lá que é lá da FATEC também, ele vai se formar acho que esse ano, e nós até já estamos conversando para ver um outro para trabalhar lá com a gente de estagiário, para fazer estágio lá. Mas os meninos são muito bons, são muito top. Que bom. Já é o plano, é uma né? formação muito boa. Você entra agora no vestibular, sei lá, no segundo ano, um ano já dá para começar a fazer um estágio. Tem a Life, tem a Mente, tem um monte de lugar. Em 3 anos está formado com um emprego, né? E aí a gente, né, vai ter que brigar para segurar para o cara não ir para IBM, para Magalu, né? aí o problema é virar Peraí, nosso, todos é os isso, patrocinadores, né? Então, isso peraí, daí, ó. então. Esse é o nosso problema. Esses são os nossos patrocinadores, né? IBM. Magazine Luiza, Boticário. Então vou aproveitar para agradecer a Life, né? A Life fornece um ponto de internet lá no meu laboratório no laboratório da FATEC de Big Data. A gente tem um servidor lá e vocês que fornecem infraestrutura. Não sei nem se você sabia. Sim, A gente tem lá a infraestrutura lá. Isso, e tá funcionando certinho, os alunos estão felizes. Que bom, muito Certo, bom. né? Fico feliz também. É muito bom saber. aquele ponto lá. Muito legal. Ian, data? Inscrição até dia 15 de dezembro. Um mês. Prova é dia 8 de janeiro. Então, perfeito. Falta um mês. Inscrição até dia 15 de dezembro, prova 8 de janeiro. É isso aí. 2 cursos, são 40 vagas para o período da tarde, no curso de Big Data no agronegócio, onde você vai aprender, a principal formação é desenvolvimento de software, você vai virar um excelente desenvolvedor de software, e mecanização e agricultura de precisão, 80 vagas, 40 de manhã, 40 à noite, para você atuar no agronegócio na área de agricultura de precisão, na área de tecnologia também. Tecnologia e gestão agrícola. Isso aí, muito bom. Para se inscrever, vestibularfatec.com.br. Que é geral, para qualquer FATEC, você Pra qualquer procura lá, FATEC. Pompeia, vai aparecer lá Exato. os cursos. Muito bom. De Thiago. graça, né? De graça, curso E outra, gratuito. 3 anos. Curso gratuito e já entra no processo de seleção da Life. Eu brinco, o processo... Dos melhores alunos, o né? Alair Tem já empresa, tá tipo a Life, o meu lá. processo de... Eu não sei o Alair, mas ainda mais que eu dou aula lá, meu processo de seleção começa no vestibular. Eu já tô olhando os caras lá, ó. Isso daí é bom, hein? Então também é um curso com alta empregabilidade e se prepara o cara para o mercado presente, né? A gente fala não é nem para o mercado futuro, é para o mercado atual. Os dois, né? Os 2 cursos são bem inovadores, né? Exato. Cursos únicos. Muito bom. Ale, fantástico. Agora com celular também. E acredito que... E vocês estão pensando mais para frente, que você quiser dar um spoiler para a gente do que vai acontecer com a Life aí nos próximos anos? Essa é uma grande pergunta, né? Essa é uma grande pergunta, porque a gente tem muitos desafios e é difícil a gente falar assim, ó, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vai ser, né? Porque as coisas mudam muito, muito rápido. Nessa área de tecnologia é sempre muito investimento. A gente tem olhado aí para o 5G. Hoje eu vi uma matéria já sobre os roteadores de 6G, que começaram em teste até lá, acho que no estádio de basquete, lá nos Estados Unidos agora, com não sei quantos mil usuários lá simultâneos, né? Então, assim, é algo que muda muito, mas a gente quer continuar trabalhando e atendendo. A gente
pensa ainda em ser essa empresa que bairrista, sabe? Da nossa região, de atender bem, né? Ser uma empresa que realmente atende bem, atende a necessidade dos clientes e colocando sempre novos produtos que possam facilitar, né? E possam ajudar. O Aproximando Pessoas, até eu esqueci de comentar, o Aproximando É que eu li na tua camiseta. Esse do Aproximando Pessoas foi muito interessante porque meus filhos foram fazer intercâmbio, né? Então, quando estava nos Estados Unidos, a gente conversava com eles ali por vídeo, né? Então, era por vídeo, via Skype lá. Então, assim, essa frase saiu da minha esposa. Ela falou assim, aproximando as pessoas, por mais longe que elas estejam, né? Você traz ela como se ela estivesse aqui ao seu lado. Então, Life aproximando pessoas, para não ser só um negócio tecnológico. Legal, quer dizer, o acesso pode mudar. Era par trançado, virou fibra, agora de repente pode sair tudo isso daí, virar 5G, 6G, mais o espírito de aproximar, de cuidar bem da pessoa, isso vai manter. Isso vai manter. Então Estamos sempre aqui junto, atendendo as necessidades aqui de comunicação da nossa população. Que legal. Isso aí. Bom, alguma Thiago, palavra final, algum encerramento, alguma despedida aí? Mensagem às pessoas aí, que sonho, né? Que você, poxa, começou ali né, quando a internet, igual o pessoal fala, né? Quando a internet nem existia, era tudo mato, né? Era tudo mato. O que eu faço com isso? Para que serve isso? Mas agora tem outras coisas que hoje é tudo mato e no futuro não vai ser, né? Então as oportunidades estão aí, né? Eu penso que assim, né? A gente deve estar sempre acompanhando, né, o desenvolvimento e o desenvolvimento tecnológico hoje em todas as áreas, né? Não é só de celular, de computador, mas na medicina, né, com os equipamentos de medicina, em medicamentos, em nutrição, em qualquer área. O desenvolvimento tecnológico é muito grande, né? E às vezes é muito difícil para a gente acompanhar tudo isso, né? A nossa cabeça às vezes acompanhar tudo isso, mas a gente tem que estar sempre aberto a estudar, pesquisar, entender, conhecer e ter a humildade de realmente ir atrás e aprender, né? Porque assim, eu sempre fui muito de buscar informação, de aprender, de saber como funciona, de ouvir as pessoas, né? De ter relacionamento e para aprender mais, né? É sempre um aprendizado. Então eu acho que para a gente empreender em qualquer negócio, ou mesmo que seja um negócio nosso individual, né, o Eu SA, a gente precisa ter vontade, né? Você precisa ter resiliência, né? Você precisa realmente querer, né? E dificuldades aparecem todo dia, todo momento, e são desafios novos para a gente estar aí superando, né? E assim, vai ter problema, vai ter aqueles desastres. Nós tivemos desastres assim, medonhos, né, na nossa rede, de pegar o ano passado mesmo que pega fogo, que aí tá pegando fogo aqui nos cabos entre Oriente e Marília, enquanto o pessoal tá apagando fogo lá para ver se emenda as fibras, começa a pegar fogo nos cabos do lado de cá, né? E as equipes ali trabalhando. Foi feio esse incêndio. Então, muito feio. Então, assim, são desafios que a gente tem que superar, né? E não adianta que acontecer um problema, vai acabar o mundo. Não, vamos superar, né? Vamos correr, né? Tá bom? Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco dessa história. Perfeito. Eu que agradeço, muito bom. Nós que agradecemos. Meu grande ensinamento, o que eu aprendi aqui hoje foi interessante, né? Santo de casa faz milagre, achei máximo quando você falou, não, isso aqui entrou como estagiário, que trabalhava no depósito, minha babá. Fantástico isso, Laí. Acho que tem que dar oportunidade para os nossos jovens, formar gente. E eu acredito muito na Life porque a Life tem rosto. É diferente de você contratar uma empresa grande e falar, mas e aí? 0800 da Life tem rosto, a gente vê que vocês estão trabalhando de noite, eu trombo com o carro da Life o tempo todo, o pessoal passando, correndo para lá para cá, quer dizer que tem trabalho, tem serviço, empresa idônea, não tem problema, idônea e inovadora, né? Porque hoje hoje vocês estão na área de telefonia, agora telefonia fixa, telefonia celular, internet, streaming, TV... Segurança. Devo ter esquecido umas 4 aqui, mas eu acho fantástico. Eu só fico esperando qual que vai ser a próxima inovação. E eu falo assim, para quem está ouvindo, para os jovens,
Você tem que procurar empresas assim, para construir histórias boas para trabalhar. Legal. E é isso, eu sou Alan Siriani em qualquer rede social. Isso aí, obrigado. Bom, o que eu tiro é o seguinte, né? A gente fala muito Sociedade 5.0 e eu vejo que a Life é esse exemplo, né? Ou seja, por mais que é uma empresa de tecnologia, mas não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de pessoas, né? O foco é nas pessoas internamente, com os funcionários e com o cliente. Quer dizer, a tecnologia, todo mundo tem que estar atento para se atualizar, mas isso não é o diferencial hoje, porque é muito rápido, né? Mas o diferencial é você fazer uma empresa humana, voltada para as pessoas, né? Com propósito, né? Que tem um propósito. Poxa, eu quero melhorar minha comunidade, eu quero que aqui as pessoas aqui da cidade se beneficiem, né? Então, eu acho que isso é o que, de fato, faz a diferença, né? A tecnologia, ela é fria, né? E a Life é uma empresa que de fato aproxima as pessoas, que se preocupa. Então, é o que a gente fala também para muitas empresas aí, né? Até na mente, assim, como consultoria, né? Ou seja, que você precisa de fato ter esse foco nas pessoas, no ser humano, não tem jeito, não é um clichê, não é né? É o que de fato é da onde vai vir a diferença, né? E a inovação, né? Sim. Vem daí, vem das pessoas. Então, muito obrigado. Meu nome é Thiago Goulart, Thiago Goulart _oficial no Instagram e Thiago Goulart também no LinkedIn. Alair.fragoso, não? Como que acha você? Alair Fragoso. Alair Fragoso. Alair Fragoso no LinkedIn, no Instagram. Legal. Alair Fragoso. Isso aí. Muito bom, Muito pessoal. obrigado, muito bom. Boa noite, obrigado Boa noite, a todos boa aí que noite. estão nos acompanhando.